Em discurso na Liga Árabe, o presidente Lula afirmou não encontrar nenhuma explicação para o comportamento de Israel na guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. E ainda disse que o Brasil fará um novo aporte de recursos à Agência da ONU para os Refugiados Palestinos. Meu governo fará um novo aporte de recursos em rua e exortamos todos os países a manter e reforçar suas contribuições. A tarefa mais urgente é estabelecer um cessar-fogo definitivo que permita a prestação de ajuda humanitária sustentável, desimpedida e a imediata e incondicional liberação dos reféns. A persistência do conflito na Palestina vai muito além do Oriente Médio. Seus efeitos podem levar a cenários imprevisíveis e catastróficos. Propusemos e defendemos resoluções no Conselho de Segurança, cuja presidência exercemos em outubro. Apoiamos o processo instaurado na Corte Internacional de Justiça pela África do Sul sobre a aplicação da Convenção para a Repressão e Punição do Crime de Genocídio. Operações terrestres na já superlotada região de Rafah pronunciam novas calamidades e contrariam o espírito das medidas cautelares da Corte. É urgente parar com a matança. Vamos ao nosso debate, começando com Caio Coppola. Caio, Lula sobe o tom contra Israel. Trata-se de uma posição correta, na sua opinião? Olá, Yuri. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, o Lula, ele nem criticou Israel. Mais uma vez, ele atacou Israel abusando do seu cargo para promover falsas acusações. O Lula afirma aqui em discurso oficial, com todas as letras, que o comportamento do Estado judeu não tinha nenhuma explicação e que, aspas, a pretexto de derrotar o Hamas, Israel está matando mulheres e crianças. Bom, vamos lá. Pretexto, aqui segundo o dicionário Oxford, é o motivo que se declara para encobrir a verdadeira razão de algo. Pretexto é, portanto, um subterfúgio, uma falsa alegação que disfarça a real motivação. Então, colocando em outras palavras, o Lula da Silva sugere que a luta contra o Hamas, uma organização terrorista e genocida, é a desculpa para Israel assassinar intencionalmente mulheres e crianças palestinas na faixa de Gaza. Tremendo absurdo. Agora, será que esse disparate é fruto de ignorância? Será que a gente tem na presidência da República um analfabeto funcional que desconhece o significado das palavras que usa em eventos diplomáticos? Eu acho essa hipótese muito improvável. Até porque essa declaração do Lula, ela vem na esteira de outras barbaridades que o petista já disse sobre o tema. Tá? Em novembro aqui do ano passado, olha só, ele disse o seguinte: o Hamas cometeu um ato terrorista e fez o que fez. Israel também está cometendo vários atos de terrorismo. Ele, os israelenses, não estão matando soldados, estão matando crianças. Bom, isso aqui é simplesmente mentira. Israel é uma democracia parlamentar atuando em legítima defesa, conforme prevê o artigo 51 da Carta da ONU. Israel conduz operações militares contra alvos terroristas, não contra a população civil em Gaza. Foram os extremistas do Hamas, esses sim, que ordenaram estupro, sequestro e assassinato de centenas de israelenses inocentes, incluindo bebês e idosos. E aí, depois, confirmando a sua covardia, esses mesmos terroristas usam o seu próprio povo como escudo humano. Mas voltando aqui para as asneiras do senhor Lula, o petista teve a desfaçatez de afirmar que a morte de mulheres e de crianças na faixa de Gaza é, aspas, coisa jamais vista em qualquer guerra que eu tenha conhecimento. Será mesmo? Onde que estava o Lula da Silva quando a ONU divulgou o balanço de crianças mortas e feridas na Ucrânia em razão da invasão ilegal promovida pela Rússia? Segundo aqui as Nações Unidas, até junho do ano passado, portanto Lula já era presidente, o conflito contabilizava mais de 500 vítimas infantis fatais. Então, por que será que o Lula não se manifestou e acusou a Rússia por atos de genocídio e terrorismo nesse caso? Aliás, se o Lula é mesmo esse grande humanista e não só mais um grande hipócrita movido por interesse político, por que será que ele nunca denunciou a morte de mulheres e crianças por desnutrição na Venezuela?
Olha essa manchete aqui do Estado de São Paulo, de alguns anos atrás. Eu recomendo a leitura dessa matéria. Crise se agrava e crianças morrem de fome na Venezuela. Segundo aqui a reportagem, a taxa de mortalidade de recém-nascidos aumentou 100 vezes, enquanto as mortes maternas cresceram 5 vezes. Por isso eu insisto na pergunta. Por que será que Lula da Silva só ataca Israel e nunca denunciou publicamente a morte de mulheres e crianças na Venezuela e agora, mais recentemente, na Ucrânia? Parece que essa empatia do Lula é muito seletiva e muito ideológica. Vou fazer a mesma pergunta ao Zé Eduardo. Lula sobe o tom contra Israel. Trata-se de uma posição correta, na sua opinião, Zé? Olá, Yuri. Olá, Caio. Eu entendo que sim, e vou dizer por quê. As razões são bem evidentes. Pode haver discordâncias, polêmicas, pontuais, mas sempre deverão ser colocadas num patamar respeitoso, por mais que possa se discordar dessa opinião. Acredito que, em primeiro lugar, fica claro que o governo brasileiro, desde o início, acusou como terrorista aquilo que fez o Hamas. E estava correto ao fazer isso. Inaceitável o que fez o Hamas. Absolutamente inaceitável. Não é assim que se luta, a meu ver, e ao ver de todos aqueles que protestaram nesse sentido, para a afirmação de um Estado palestino autônomo, independente e livre. Todavia, a reação que o Estado de Israel fez sob o comando do senhor Benjamin Netanyahu extrapola claramente os limites daquilo que seria necessário para uma autodefesa. Ou seja, nós temos visto, basta ver os números, milhares de mortes. Eu não posso dizer que milhares de mortes são meros efeitos colaterais, notadamente quando eu dou avisos para as pessoas evacuarem regiões e aí depois eu ataco as regiões que as pessoas estavam fugindo desesperadas sem casa. É um verdadeiro massacre o que está acontecendo. Nós não podemos concordar com isso. Em hipótese nenhuma. Se nós não concordamos com aquilo que o Hamas fez, eu não posso concordar com essa política de aniquilamento do povo palestino que o senhor Benjamin Netanyahu está promovendo. Aliás, o governo Netanyahu sempre teve posturas muito eliminadoras da possibilidade da afirmação do povo palestino ali naquela região. Basta ver a história, isso se confirma. Então, esse tipo de situação é que o governo combate. E combate na perspectiva da paz. Uma paz que ele fala passa também pela libertação daqueles reféns. Ele deixa claro isso no discurso. Da mesma forma que passa por um cessar-fogo. Isso é fundamental. E não é cortando ajuda a pessoas que estão desesperadas, palestinos que não têm para onde ir, que nós vamos resolver o problema. Detectaram problemas de alguns funcionários da ONU que estavam agindo mal. Será que isso é verdade? Bom, então vamos apurar, vamos investigar. Agora, eu não posso penalizar o povo palestino por isso, sem que efetivamente eu possa mais dar auxílio a essas pessoas. Então, a postura de Luiz Inácio Lula da Silva é absolutamente coerente com quem defende a paz, afirmando que há um evidente desequilíbrio de situações entre a Palestina e Israel. O poderio do exército de Israel é imenso, é um dos mais preparados, capacitados exércitos do mundo e não precisaria, para se autodefender, fazer o que está fazendo. Ou seja, é uma política absolutamente nociva, desumana, que não pode continuar. Então, veja, eu acho que nós não podemos, da mesma forma que passar o pano sobre o Hamas, porque o que ele fez foi inaceitável, deplorável, nós não podemos também passar o pano por uma reação que extravasa em muito aquilo que seria necessário para uma autodefesa, ou seja, com comprometimento de vidas, crianças, idosos, hospitais atacados. É um desastre absoluto humanitário que acontece ali na região da faixa de Gaza. Então, é nessa perspectiva que nós temos que entender o governo. Pode se discordar? Claro, é legítimo que as pessoas discordem. Alguém pode dizer, não, Lula tinha que atacar mais Israel. Alguém pode dizer, não, Lula tinha que atacar mais os palestinos. Agora, sempre dentro de uma visão que exige algum respeito e reflexão sobre tudo isso que está acontecendo, a mais ponderada possível e a menos apaixonada ideologicamente. Queria trazer mais um trecho do discurso de Lula para colocar uma nova questão ao Caio Coppola e ao José Eduardo Cardoso. E, em um momento, Lula faz as críticas que tem feito reiteradamente a organismos internacionais como a ONU por não conseguirem mais dar conta das complexidades
da geopolítica mundial, mas num dado momento o Lula fala: a única coisa que se pode fazer é pedir paz pela imprensa. Nesse aspecto, Caio Coppola, quando o Lula faz os posicionamentos que faz por meio de discursos e declarações públicas, você vislumbra que se atinja o objetivo de um cessar-fogo e da paz mediada entre israelenses e palestinos? Bom, se Lula da Silva fosse de fato o pacifista que ele e seus simpatizantes alegam que ele é, certamente ele teria feito esse discurso da paz em nome das vítimas inocentes, né, das mulheres e das crianças, também no caso da invasão ilegal da Ucrânia pela Rússia. Como eu mostrei aqui, já está na casa aí das das milhares de vítimas infantis. Basta ver o relatório da ONU, inclusive já no período sob a presidência do senhor Lula da Silva. Então, dá para ver que, como eu disse, Lula é muito seletivo em relação ao seu endosso político e ao seu discurso humanista. E realmente a gente tem que tratar, principalmente no campo diplomático, essas alegações, enfim, as falas com um certo respeito. Agora, acusar uma nação aliada que foi vítima do Holocausto, recentemente vítima de um ataque terrorista, que sequestrou centenas, matou milhares, apenas direcionado a alvos civis, e falar que esse Estado é terrorista, é genocida. Aqui tem uma infinidade de falas do Lula sobre isso. O Hamas cometeu um ato terrorista e fez o que fez. Não é um ato terrorista, são décadas de terrorismo, incluindo até homens-bomba. E fica parecendo que a questão, do jeito que ele coloca, que é uma questão simplesmente que depende da emancipação do povo palestino, na solução de 2 estados. A solução de 2 estados foi proposta 5 vezes pela comunidade internacional. 5 vezes Israel aceitou, 5 vezes as autoridades palestinas de turno não aceitaram. Inclusive, da última vez, houve a radicalização do movimento na faixa de Gaza. O Hamas instituiu, naquele pequeno território, uma ditadura, e ato contínuo formou aí 6 campos de treinamento para operações terroristas. Aí o Zé Eduardo fala em usar apenas a violência necessária. Olha, isso é um conceito muito difícil de mensurar. A violência necessária é a violência legítima, autorizada pela Carta da ONU, para neutralizar a ameaça. Agora, é muito difícil combater um exército de extremistas radicalizados, genocidas, que pregam abertamente a extinção do Estado de Israel e o extermínio do seu povo, inclusive por motivo de fundamentalismo religioso. É muito difícil fazer isso se esses monstros covardes usam o seu próprio povo como escudo humano. E eu só para fechar, Yuri, é importante falar isso, porque o Lula falou aí dos órgãos multilaterais. O artigo 51 da ONU é claríssimo. Nada na presente carta prejudicará o direito inerente da legítima defesa individual ou coletiva, ou seja, outros estados podem ir em socorro a Israel no caso de ocorrer um ataque armado contra membro das Nações Unidas. Então, essa é a situação jurídica. Certo? E legítima defesa não é simplesmente defender o seu território, é avançar fronteiras para defender os seus interesses de segurança nacional que eventualmente foram violados. Então, enquanto houver Hamas, não há segurança em Israel. E, ao que tudo indica, o Estado israelense tem sim feito muitos esforços para reduzir as mortes de civis. Chega a avisar antes onde que vai atingir. Agora, é muito difícil, dentro desse contexto, tratar isso como se fosse terrorismo, ou genocídio, como se deliberadamente as autoridades israelenses quisessem matar essas pessoas. É insano do ponto de vista diplomático, lógico e humanitário. Até desconsidera a realidade de Israel, que é uma democracia parlamentar, sabe, com um povo livre, informado, consciente. Enfim, eu acho uma tremenda injustiça o que acontece com Israel no debate público. Colocar a mesma questão a José Eduardo Cardoso. O presidente Lula também, em outro trecho desse discurso feito no Egito, defendeu mais uma vez a necessidade de reforma de organismos multilaterais, como a própria ONU, e colocou que a única coisa que se pode fazer é pedir paz pela imprensa. Nesse sentido, é possível vislumbrar esse objetivo de cessar fogo, de uma paz entre israelenses e palestinos por meio da imprensa? O presidente Lula é absolutamente coerente na defesa da paz.
As conjunturas, claro, são diferentes. Ele defendeu a paz, vamos lembrar, na disputa entre Ucrânia e Rússia, e defende até hoje. É claro que ali o alinhamento de nações e de força era bem diferente. Quando houve aquele, a meu ver, ato equivocado, desatinado da Rússia ao invadir a Ucrânia, um conjunto de países assume a defesa da Ucrânia, e eu tenho ali uma situação bem diferente do que acontece hoje, inclusive em somatória de forças militares e de apoio em relação a Israel e o que acontece também lá na faixa de Gaza. São situações completamente diferentes. Mas Lula sempre defendeu a paz, dentro daquilo que ele acreditava ser o melhor. Ou seja, agora ele acha, parem de fazer isto que estão fazendo, porque não há condições mínimas, nem alinhamento de forças políticas capaz de preservar o massacre que está acontecendo lá na faixa de Gaza. É um verdadeiro massacre. Mas é o princípio da autodefesa. Ora, a autodefesa, ela se rege por uma regra que é jurídica, política, ética, humana, que é a racionalidade e a proporcionalidade. É óbvio que aquilo que Israel vem fazendo sob comando do seu Benjamin Netanyahu é desproporcional àquilo que seria exigido para a defesa do Estado de Israel. Ou seja, até mesmo para a recuperação daqueles reféns, que nós temos que lutar para que eles sejam libertados. Ou seja, eu não preciso matar ou fazer a matança que eu estou fazendo para conseguir isto. Há condições de se desenvolverem N alternativas, até de cunho militar, que não pudessem chegar a esse extremo, a esta matança absurda e discriminada que acontece do povo palestino. Então, eu afirmo, e me parece muito claro, que o princípio da paz se faz presente na boca do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em todas as circunstâncias que são mencionadas. É claro que o que muda não é o desejo da paz, muda a conjuntura, o alinhamento de forças que se coloca em cada uma das situações. Neste caso específico de Israel, que é o tema que estamos discutindo, passou-se em muito a ideia da defesa, da legítima defesa. Há uma desproporcionalidade evidente, uma irrazoabilidade indiscutível naquilo que está acontecendo na faixa de Gaza, provavelmente aí que Lula chega a observar, atendendo a interesses do governo extremista de Benjamin Netanyahu, né? E que tem, inclusive, ao seu redor, ministros que sempre execraram os palestinos e os trataram sempre como se fossem pessoas de segunda categoria. Essa situação, obviamente posta, é que faz com que Lula tome a sua posição absolutamente coerente com o princípio que ele defenda, a paz e a autodeterminação dos povos.